Então, vamos retornar ao nosso estudo. Já estudamos em grupo, né? Já revimos algumas coisas, e vocês já discutiram, e agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que comparando as respostas para a gente ir tendo mais perguntas e, se Deus quiser, mais respostas para aplicarmos a nossa existência. Então, vamos começar pelo grupo 2 hoje. Pode. Seria Tá bem? a Pode pergunta, ser, Ah, pode ser. seria a Eu, primeira, hein? Sandra e Idinha. Abá. Tá. Então, seria, a pergunta seria, por que a ciência e a nova filosofia devem preceder o dogma na compreensão do sistema do mundo? Pode falar, Sandra. Depois eu falo a outra, depois a Abá fala dela. Hoje nós temos tempo, dá para todo mundo, nós três colocarmos, né? Tá Tá fechado. certo? Tá. Porque a compreensão do sistema do mundo exige observação, raciocínio e abertura ao novo, já que a natureza age de formas múltiplas em diferentes mundos. O dogma, ao contrário, parte de verdades imutáveis e não acompanha a complexidade do universo. Uhum. É uma resposta 100%. Eu não entendi nada da resposta, não, mas que é boa, é boa. Então deixa, Ai, cara. ô, Cassias, Então, deixa eu simplifica falar a aí, minha né? então. Mas, Simplifica mas- aí. mas aqui, mas não é assim que a gente faz. Você gostou da palestra? Adorei a palestra. O que o orador falou? Não, não sei não, mas foi boa pra caramba. Isso, Então deixa eu falar a minha. Pode? Tô brincando, tá, Sandra? tá aqui. A ciência e a nova filosofia devem preceder, quer dizer, vir antes do dogma, para que a evolução não seja limitada por visões antigas. Assim, a fé se fundamentará na razão e na imutabilidade das leis da natureza. Por quê? Porque o dogma é um princípio ou uma verdade fundamental que não se discute, não pode se questionar e tem que ser aceita. Então, por isso que tem que vir antes a ciência e a nova filosofia, para não ter como base os dogmas nas visões antigas. Muito bem. É isso mesmo. Uhum. Ficou claro. É, ó, depois eu vou fazer umas perguntas que eu gostaria que vocês me respondessem para que eu possa entender a resposta. Você não entendeu? Não, eu entendi, mas eu não sei se vocês entenderam a pergunta. Bucassis, eu tive que estudar primeiro as perguntas, para depois a resposta. É, Não vou discutir, não. Você está certa. Tá tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. É, E, e então, a lei, esse foi o grupo 2. Agora, o grupo um falou o quê? eu não falo nada, não? Ah, oh, Tem a barra. desculpa. Opa, fala, Bá. Na minha simplicidade, não vou abrir a boca, não. Fala, Bá. Se eu não vou falar nada. Tá, eu coloquei o seguinte, a Neide até corrigiu uns pontos, mas eu não vou usar os pontos que a Neide me corrigiu, tá? Porque é os pontos dela. Então, eu usei a minha pequena imaginação para a resposta. Eu botei que o sistema do mundo poderia ser a verdadeira doutrina. Agora, de onde eu tirei isso, eu não sei, tá? E dogmática, a ciência, a filosofia será triunfante, porque as ruínas e a sua base será vitoriosa.
Foi o que eu consegui conciliar, tá? Porque você sabe muito bem que eu não tenho muita imaginação e nem um vocabulário rico em palavras, eu não tenho. Então, o que Entendi, eu consegui, entendeu? entendi. Agora, então, é, Não, não. vamos para o grupo um. Olha, nós fomos mais ou menos na mesma direção que elas, só que eu coloquei assim, que a ciência e a nova filosofia, elas nos ajudam a compreender a criação do mundo. A verdadeira grandeza de Deus é demonstrada pelas leis imutáveis e não por eventos miraculosos. Que a gente tentou destacar que sem a ciência e sem a nova filosofia, ficava muito jogado que tudo foi feito por milagre, tudo foi surgindo do nada. E agora, com essa base, fica tudo demonstrando que tem uma lei, tem uma sequência, fica tudo mais fácil de visualizar. Entendi. É, esse foi o grupo um, né? Então, Alguém do grupo um quer falar alguma coisa ou já resumiu tudo na Maísa? Nós discutimos aí, nós conversamos sobre isso e a gente chegou à conclusão que a resposta da Maísa era que estava mais completa nessa questão. Tá. Não sei se a Ana Maria tinha mais alguma coisa para complementar. A Ana Maria discordou de vocês? Não, Não, não Porque a discordei. Ana não, todo também, mundo concordou. a Ana também é igual a Fátima, discorda de tudo. Ah, coitada de mim, eu só discordo de você de vez em quando. É, Não, a única coisa assim que completamos ali foi que o dogma ele vem sem ser questionado. Quando a gente coloca o dogma na frente, não há o questionamento. E a ciência, ela vem mostrando evolução. E se a gente se prender aos dogmas, ao dogma, nós não evoluímos. A gente vai acreditar no que foi dito sem questionar, que é o que foi colocado já no outro grupo aí. ok, ok, ok. Então, Maísa falou, Michel caiu. Ah, não, Michel, tu levantou a mão. Vai lá, Michel. É, eu dei uma, uma analisada e aí vamos lá para uma história grande, né? É, então, por que que deve preceder antes dos dogmas, né? Então, por exemplo, antes estava lá na Grécia, né? Acreditava que a Terra era o centro do mundo e, e tudo girava em torno da Terra, né? E aí, para eles era tipo, o céu estava em cima, né? Então, quando veio a ciência e quebrou isso, essa coisa de, de que a Terra era o centro do universo, tudo que eles tinham criado, as teorias, tudo fundamentado nisso, se perdeu. Então, e a igreja criou uma ordem de tipo assim, ó, você tem que ter fé e depois vem a ciência. Primeiro, digamos assim, primeiro Deus, depois a ciência. E o Allan Kardec veio inverter na ordem, de tipo assim, não é que Deus não esteja primeiro, mas a ciência, cada vez que a gente se aprofunda mais na ciência, ela também não se distancia de Deus. Allan Kardec nos traz uma fé raciocinada, né? Então, é isso. Por isso que essa ordem invertida e o porquê devemos não basear nessas coisas, preceitas antigas. Porque se constrói uma coisa numa coisa que se perde, quebra o paradigma, tudo se perde, né? Então, é por isso que Allan Kardec fala, né, de você não criar teorias de tipo assim, o céu é assim, é lá, porque não tem nada pautado. De repente a ciência vem e muda, aí se perde tudo. Então, por isso que tem que ter essa fé raciocinada. Entendi. Então, já falou, todos falaram. A Magda falou concordando com a Maísa e com a Ana, né? Tá, beleza. Então, agora.
Vamos para o grupo 3, que é a Neuzinha, a Iris, a Márcia e a Silvia. Então, eu concordo com a Maísa, foi bem, para mim, acho que ficou bem claro. A gente fez mais ou menos como ela, né? E então, eu acho que por quê? Porque a pergunta é por quê, né? Por que que precede aí? Porque para a gente contentar através da ciência, compreender as causas, né, dos fenômenos por meio da observação, que Kardec ela bate muito sobre isso. Então, os fenômenos por meio da observação, que é a única forma de a gente constatar a verdade. Então, assim, ele investiga, ele observa, então ele constata essa verdade, e não simplesmente como eles tinham a ideia, né, os dogmas aí, esses princípios fundamentais que eram estabelecidos, eram só um achismo, eles acreditavam nos fenômenos, nos milagres e tudo mais, né? Mas ele veio através de observações, de investigação, compreender realmente o que acontece, né? E colocar a verdade ali, dentro de como foi criado o mundo, o sistema todo, como é que funcionava, os mecanismos. Então, através disso, né, da investigação, da observação e contestando esses dogmas que até então eles tinham como verdade. Então, é Entendi. isso, além do que foi colocado aí, tá? Então, é a ciência e a filosofia, eles servem também como um alicerces mesmo, né? Para garantir que a fé se torne racional e inabalável, alicerçada na imutabilidade das leis divinas. Então, tudo isso, como eu falei, para se compreender as causas desses fenômenos através da observação, da investigação e Entendi. constatar a verdade. Entendi. Agora eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. Alguns de vocês conseguiriam, eu vou dar um tempo para vocês pensarem, tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Preste atenção no que na minha proposta. Vocês conseguem, com explicar a pergunta que vocês responderam? Então, porque se vocês não entenderam bem a pergunta, a resposta fica meio deslocada. Então, eu vou dar um exemplo do que eu entendi da pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta que não está ligada ao assunto, mas que a ideia é a mesma. Não a ideia no nosso estudo, mas a ideia da pergunta. Então, vamos falar que nós estejamos falando da família, né? A gente está falando da família. E aí, falando da importância da geração, né? Das gerações, né? Vem uma, depois vem outra, que é pai, aí depois filho, aí neto, né? Então, tem avô, tem bisavô, neto, bisneto, tetraneto, né? Não é assim? A família não é assim? Tem o pai, tem a mãe, aí depois os filhos, aí os netos, os bisnetos, os tetranetos, não é assim? A árvore Sim, genealógica? sim. Então, para mim, essa pergunta está dizendo o seguinte: por que,
se eu estou falando isso tudo aqui, a importância da geração, das novas gerações, então quer dizer que os tataranetos têm que vir antes dos pais? Não, não Por quê? dá. A pergunta é, por que os tataranetos têm que vir antes dos pais? Tá certo isso? O que é que vocês acham? Não, tá errado, né? Os tataranetos têm que vir antes dos pais? Não, não, jamais. É. Então, aí eu pergunto assim, por que os tataranetos têm que vir antes dos pais? Vocês responderiam o quê? Mas porque Eu acho os pais. tataranetos, né? Eles estão antes deles, né? Depois deles, né? E se os pais já desencarnaram? Após E eles. aí, antes deles, porque é Tem que ser bisneto, após eles. não é Teoricamente, bisneto? veja só, teoricamente, quem, pela nossa visão, quem que são, e isso que eu vou falar não é uma verdade, mas é o que todo mundo fala. Nossa, as crianças de hoje estão muito inteligentes, são mais inteligentes do que a gente. Ó, agora já mexe no celular, ó, agora já sabe do computador. Não é isso que a gente fala? Então, Sim. dá a impressão que os nossos filhos, que os nossos netos, eu estou falando isso na generalidade, né? A gente sabe que tem uns que não, né? Mas dá a impressão que os nossos filhos e os nossos netos, e os nossos bisnetos, são mais inteligentes, têm um pensamento diferente, são mais modernos. Não é isso que a gente fala? Sim, É isso não? sim, Sim, falamos é o isso. que a Eu gente não fala. concordo. É isso que a gente fala. E eles são mais modernos do que nós? São. Modernos ou mais inteligentes? Eu estou falando isso, gente, né? Não estou falando que todos os netos, que todos os filhos são mais modernos, são mais inteligentes, são mais bons, são mais. Não. Mas a gente não fala isso, a gente não entende que os espíritos vão encarnando e, à medida que eles vão voltando, eles vão melhorando. Claro. Sim. Sim, Eu Então, acho que eles não é que eles estão mais modernos, eles estão vivendo a geração deles, isso. o momento Então, deles, a então evolução deles. e- comparando nós com eles, quem estão mais evoluídos? Pode ser que Tecnologicamente. sejam eles. Tecnologicamente, eles. Eles. Aí eu pergunto, eles têm que vir antes da gente? Por que eles têm que vir antes da gente? Essa é a pergunta. A essência da pergunta que Allan Kardec está fazendo é isso. Ó, ele falou, ele está falando da vida universal. Aí ele falou isso. Então, vocês acham, assim, se eu fosse fazer a pergunta, vocês consideram, vou até ler aqui para não falar muita abobrinha, não, espera aí. Tá aqui. Aqui. Vocês acham que o verdadeiro sistema do mundo deveria vir antes dos dogmas? Que isso tinha que ser revelado antes dos dogmas? Não. Não, mas por causa da Eu coloquei o seguinte: da Não, evolução espere, não, dogmática. Magda, primeiro a gente tem que entender. Depois nós vamos falar o que a gente o que eu entendi colocou. foi o que eu coloquei. Não, eu sei, mas primeiro vamos falar o que a gente entendeu. Se a Eu gente, tive se a essa gente está dificuldade. eu quero saber se vocês estão entendendo a Sim. essência da pergunta. Ele mostra o desenvolvimento da uronografia. Isso. E ele está falando que lá tinha os dogmas, né? Que
tinha os dogmas, que é a teologia. A teologia veio antes da ciência. Antes, o que existia era a teologia. Então ele pergunta assim: a ciência tinha que vir antes da teologia? Não, Não, porque a ciência não deve, porque a ciência que deve explica. preceder. Então, Porque acho que até então não havia ainda então essa os pergunta seres dele, evoluídos para ter descoberto a ciência, né? e exatamente. Antes Então, do dogma. assim, teoricamente, a ciência esclarece mais do que a teologia. Uhum. Comprova. A astronomia ou a cosmogonia explica mais do que a astrologia, Sim. né? A astrologia ela é mística, a astronomia é matemática, é ciência, né? Então, a alquimia tinha que vir antes da química? Não. A, Não. alquim, a, al- a alquimia veio antes porque a química veio mostrando por que que as coisas acontecem. Não é isso? Deu para entender? Então, a alquimia é mais mística. Não, a alquimia é o princípio da química. Só que eles não sabiam bem como que a coisa Então, fica uma acontecia. coisa meio mística, né? Isso é. Eles Então, achavam que eram bruxos, né? Que faziam. e agora, com a ciência, com a química, eles sabem por que que as coisas acontecem. Porque se você tomar um remédio tal, a sua dor para. Antes eles não sabiam. Eles misturavam, mas não sabiam o que que era. Sabia que tinha que juntar aquelas ervas lá, dava o efeito que eles queriam. Vai no ensaio e erro. Também, pode ser. Agora, minha pergunta é: vocês entenderam qual é a pergunta aqui? Eu entendi. Na verdade, Sim. ele está falando assim, Então, que as pessoas achavam que, é, que a ciência tinha que ter vindo antes, que a Uhum. engenharia tinha que ter vindo antes. É. Por exemplo, então, aí ele perguntou assim, por quê? Então, aqui essa pergunta é uma pergunta, eu não sei linguisticamente como a palavra correta, mas eu falo assim, ué, por que que você tem que ser assim? Por que que você tem que ser assim? Você não pode ser assado? Se você é assim, 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 por que que você tem que ser diferente? Então, talvez eu esteja dando um exemplo equivocado, mas assim, por que que o neto tem que. Vamos supor que o neto, ô vô, eu tenho que vir antes de você. Ô vô, eu tinha que ter nascido antes de você. E a gente já, pelo pouco que a gente conhece do Espiritismo, a gente já sabe o quê? Que os pais vêm para educar os filhos vêm para educar os netos vêm para educar os bisnetos. Não é isso? Então, Sim. teoricamente, a educação dos pais é adequada aos filhos. A educação dos filhos é adequada aos pais. Os filhos aprendem com os pais, os netos aprendem com os filhos e com os avós. Uhum. Então, É. quem vem primeiro são os princípios, o resto é desenvolvimento. Então, a pergunta que ele está fazendo é essa, quando ele faz esse porquê, ele está perguntando assim, será que a ciência moderna hoje tinha que vir depois da teologia, antes da teologia? Antes então, dos dogmas, olha só. né? Então, Mas sabe o Mas que que não foi acontece? isso que eu respondi? Você ficou meio na dúvida aí?
Não, Porque eu entendi desse jeito que você está falando. ô Sandro, pelo amor de Deus. Não, pelo contrário. Eu tô conectando com você. A minha resposta foi baseada no que você está explicando agora. Perfeito. Veja, eu não falei que a resposta de ninguém está errada. O que eu quero saber é se entendeu a pergunta, porque para você responder essa pergunta, você tem que ter entendido dos 53 ao 57, o que ele está explicando, e você respondeu dos 53 ao 57. Não foi? Né? Você vê que os elementos que você usou na sua resposta pegou os parágrafos anteriores Foi. das leis naturais e tal. Porque E essa sua pergunta é o final do item 57. Você só perfeito. mudou, você só mudou a pergunta, mas é a mesma pergunta que está lá. Pois Pois É é. a mesma pergunta. Então, só que a pergunta que ele está fazendo é assim, vamos supor assim, ô Sandro, por que você não veio professor desde criança? Por que você não veio professor desde criança? Eu não tinha conhecimento, né? Então ele quer, a pergunta dele é justamente para a gente negar, falar, não, o professor não pode vir antes do aluno, o aluno não pode vir antes do professor. Então, essa pergunta não é para a gente concordar com ele, é justamente para a gente negar a pergunta. Falar, não, quem vem primeiro é o aluno, depois o professor. Sim, com certeza. E aí, o que você respondeu foi perfeito. Não, está certo, a Nietzsche respondeu, está certo. Mas, às vezes, a gente responde, todas as respostas estão certas. E por que eu faço assim? Estão certas porque é como vocês entenderam. E só um minutinho, Neide. E aí é por isso que eu estou fazendo questão de assim, entendeu a pergunta? Que você pode ter respondido certo, mas às vezes você não pegou essa nuance que o objetivo da resposta tem que ser a negativa da pergunta. Aí tem que falar que porque a ciência vem primeiro do que os dogmas. Não, É não, isso? não. A ciência vem depois dos dogmas, Depois aí dos o que o Sandra falou, está no final lá, Sim, do parágrafo 57. não. A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia, que é a filosofia espírita, né, se assentará triunfante nas ruínas da antiga, Exatamente, é isso que eu respondi. porque a sua base terá erguido vitorioso, terá se porque sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. Então, no Exatamente início, minha resposta. o princípio é cheio de erros, né? A cartomancia, né? A mitologia, as crenças, os dogmas, né? A cartomancia, a. Nossa, eu falei aqui dos astros, a astrologia. Então, essas são fundadas em dogmas, são fundadas ou são utilizadas dogmas, são erros que são cometidos. A alquimia cometeu muitos erros. No início, a medicina, né, os médicos de antigamente cometeram muitos erros, mas aí eles foram estudando, foram vindo as gerações, foram estudando e foram, em cima daqueles erros, eles foram colocando acertos. Se aprimorando, né? Então
Então, a nova filosofia ou a ciência tem que vir depois para consertar os erros, que é a negação das perguntas que ele fez aqui. Ele fez 3 perguntas. Foi. Ele fez 3 perguntas. Então, você lendo as 3 perguntas, você vê que ele está invertendo a ordem. Então, essa pergunta é: por quê? Por que é assim? Aí a gente fala: não, não é assim. É o contrário. A ciência tem que vir depois para corrigir os erros. A filosofia moderna tem que vir depois para corrigir os erros do passado. Deu para entender? Sim. Os erros. Eu estou doido para te dar a palavra dele. Só um minutinho. A pergunta é: todos entenderam o X da questão da pergunta? Sim, agora sim, senhor. Agora vocês revejam a resposta e. Ah, não, a minha resposta está correta. A minha resposta está negando a pergunta. Beleza. Fala, Neide. Acontece que na pergunta tem uma pegadinha que foi o que me fez ficar em dúvida. Eu só não liguei para você porque Acontece que na pergunta está assim: por que a ciência e a nova filosofia devem. E aqui no livro está assim: o verdadeiro sistema do mundo deveria. Então, esse deve, o deveria, muda. Quando fala devem, eu estou respondendo de acordo com o que daqui para frente o que deve ser. Aqui fala deveria. Aí deveria não. Ó, deveria. Eu não sei português. Se eu tiver, se tiver professora que se a Velusa estivesse aqui, ela ia me ajudar. Então, deve é uma afirmativa. É. Deveria. Então, Deveria é futuro do pretérito. É uma É passado. suposição. mas muda, Muda do passado. Isso, então ele está falando do passado e não do presente. Pois é, Que deveria ter a sido, né? E não foi. Mas a pergunta fala se devem. Então a ciência deve. Ele fala deveria porque ele está falando do passado, mas vamos falar assim. A pergunta seria assim: então quer dizer que a ciência tem que vir antes da teologia? Não, da teologia, não, dos dogmas. Hoje, Não, a gente está aqui, ó. O verdadeiro sistema do mundo deveria então proceder, quer dizer, vir antes da verdadeira doutrina dogmática. O verdadeiro sistema tem que vir antes do dogmático. Vou dizer assim, vou dizer assim, nós temos que conhecer a verdade antes de sermos espíritos puros. Não. não vejo dessa forma. Não, tudo bem, não tem problema. Nós não vamos discutir por isso. Então, eu só estou falando assim, do jeito que eu entendi, ele pega as afirmações do presente dele lá. Isso devia ter vindo antes. Então ele está perguntando, então, quer dizer que o verdadeiro tem que vir antes do falso? E aqui a pergunta fala se O deve. que, Deve o que tem erro, o que não tem erro vem antes do que tem erro? Não, o que tem erro vem primeiro. Para aquilo que não tem, para que seja corrigir os erros, para corrigir os erros. Futuro. Eu só mudaria só perguntas, se você me permite, Albuquerque. Eu tiraria o porquê do início aí, tá ok? Porque quando você começa com porquê, geralmente você vem com uma afirmativa.
tá ok? Mas, na verdade, era uma resposta, poderia ser uma resposta simples, com um porquê posteriormente, entendeu? Da sua Não, resposta, sim ou não. mas A ciência e a nova filosofia devem preceder o dogma na fica bom. compreensão do mundo? Interrogação. Por quê? Aí, em função do sim ou não que você responder, você justifique. não. Aí você colocaria uma negativa, não, na resposta. Sandra, você está perfeito. Você está corretíssimo. Corretíssimo. Quem fez essa pergunta aqui foi a inteligência artificial. Eu vi Ela isso. meio Eu burrinha de vi, vez em quando. eu vi isso porque eu fui lá ver também, coloquei a pergunta lá e eu vi Mas isso. aí, você Então, pediu mas- ela para responder para você a pergunta? Ela respondeu certa? Mais ou menos Pediu ela certo. para responder? Ela Então, não responde. te respondeu do jeito que você está falando, eu tenho certeza. Ela respondeu. Então, mas você não espera molhar o bico, moça? Ô, mocidade. Ô, mocidade. O jovem é assim, o jovem é afoito. Aqui, só um minutinho, deixa eu falar. Eu vi a pergunta. Você vê, a Ana não estava, acho que a Ney também não estava. Mas quem estava aqui, acho que o Santo também não estava. Eu falei, gente, eu fiz as perguntas e eu tive muita dificuldade de responder. Aí, eu lembro até a Fátima, ver aquela casa. Se você teve com dificuldade, você faz a sua pergunta. Então, eu tive muita dificuldade mesmo para responder. E aí, quando eu consegui responder e entendi, eu falei, não, eu vou deixar, porque aí todos nós aprendemos, não é com erro, mas aprendemos a ver essas coisas que a gente precisa aprender a ver. Porque vamos supor que a gente recebesse isso aqui é uma mensagem do Espírito. Então, a gente precisa aprender a analisar essa mensagem. Então, essas perguntas assim que difíceis são boas para que a gente aprenda a entender o texto e saber se falar se é sim, se é não. Entendeu? Fala, Ana, só um minutinho, Neide. Fala, Ana. Não, fala, Ana. Tem nada para falar, não. Eu fiquei Aí a pensando, resposta ficou clara. Quando você fez essa pergunta, eu concordo com a Neide. Você está fazendo a gente pensar sobre os dogmas. Se a gente for nas igrejas, o dogma é o quê? Você não questionar o que foi dado. Eu vim de uma igreja católica, então ela vem assim, é dogma. Não sei, é dogma. É mistério. Então, quando você lança essa pergunta aqui, me parece que você está questionando para a gente se a ciência e deixa eu pegar a pergunta. Se a ciência, a filosofia, que é a nossa doutrina, ela vem nos mostrando que aquele dogma está errado. Então, ela teria que vir antes? Não é assim que eu vejo. Ela precede? Precedem. Elas teriam que até vir antes para poder quebrar esses dogmas. Então, é assim que eu entendi essa pergunta. Eu não entendi ela Mas, diferente. na verdade, está certo. Como você está falando, entendeu? Ela tem que vir antes? Tem. Tem porque eu não posso vir pelo erro. Então, por que ela não veio antes? Não veio antes porque a gente ainda não tinha toda a ciência na nossa mão, não tínhamos material necessário para isso. Então, a gente ainda não tinha o microscópio para poder olhar para o céu, não tinha microscópio para poder estar aqui, a gente ainda não tinha isso. Aí, quando veio isso, a gente vai entender. Se você falar sobre os milagres de Jesus na Igreja Católica, é visto de um jeito. Se você falar na doutrina espírita, é visto de outro. Isso. Então, nós temos diferença. E a gente tem que acreditar que as coisas evoluíram. Então, eu acho que sim. Se viesse antes, talvez a gente não teria tanto erro durante as nossas... Se viesse antes, a gente não entenderia. Não ia adiantar nada. Não ia ter o conhecimento. Porque aqueles que trouxeram alguma coisa foram chamados de loucos. Com todos os erros que
a teologia tem, né? Com todos os erros que a ciência antiga tinha. E ainda tem, a ciência ainda tem erros. As filosofias ainda têm erros. Nós ainda temos dificuldade de entender, nós ainda não entendemos Deus. Exato. Mas aí, por isso que a gente vive ainda na Terra plana, aí o pessoal falando isso. Porque a gente continua se virando lá atrás, quando as pessoas ainda não tinham inteligência, então, Cassis. Eu não entendi bem o que você falou, não, Ana. A minha inteligência ainda está lá atrás. Nada, Fala sem aí. som. Que bom que você também entendeu. Não, fala aí. Pô, mas já vai ficar de mal comigo já? Eu nunca fico de mal com você. Eu posso brigar com você, mas não fico de mal, não. Não, mas fala o que você falou, então. Não, pode deixar. Ah, meu Deus. Aqui, outra coisa que a gente precisa fazer que é algo muito comum que acontece. A gente vê a pergunta e a gente, quando vê algo que parece com a resposta, a gente já agarra ali e responde aquilo que está ali. Mas a gente não entendeu nem muito bem a pergunta e nem muito bem a resposta. A gente sabe que ali é a resposta, mas a gente não entendeu. É Então, engano olha só seu. como é que A resposta começa. ela não está clara aqui, não. Em momento nenhum, nenhuma das suas perguntas deixou resposta redonda, não. Foi de pensamento. Olha só aqui, ó. Olha como é que começa o parágrafo. Por que singular aberração? Que aberração é essa? É isso. Por que singular aberração? Por que estranha Qual é, Luiz? aberração? Por que Usar isso? Se há podido. Quem está lendo aí? Pode ler. imortalidade. Por que singular aberração, se há podido crer, fosse necessário negar a imortalidade às vastas regiões do éter, quando a encerravam dentro de um limite inadmissível de uma dualidade absoluta? Mas está difícil aí, hein? Que item é? É uma pergunta para o Cassis. É Ele o está fazendo uma 57. pergunta. É o Porque você fez uma 57. afirmativa. Isso. Mas ele está perguntando por que da aberração. Isso aí. Então, se é uma aberração, teoricamente, é uma coisa que não está no lugar certo. Bom, Fora dos parâmetros, né? vamos ver se o Michel traz alguma coisa para esclarecer. Então, eu analisando a pergunta, eu entendo que vamos imaginar que eu vivesse se fosse possível, né? Vivesse na Grécia Antiga, e se ele acreditava que o mundo era o centro, né? A Terra era o centro, a sua pergunta me diz que eu devo primeiro a acreditar, digamos, na ciência e na filosofia na moderna, para depois, então, eu acreditar nos dogmas. Se o dogma não casar com a ciência e nem com a filosofia moderna, eu devo ignorar. Então, se fosse desse jeito, era uma maravilha. Como eu nasci ateu, eu fui desse jeito. Pode ser, né? Não vou dizer que sim nem que não, porque o importante é a gente é, tentar entender o texto, né? Aham. Então, qual é a aberração que ele está falando aqui?
Acho que é os dogmas, né? Ou a pessoa não acreditar que exista as reencarnações, a dualidade das existências. Exatamente. Então, a aberração é que o pessoal não acreditava na imortalidade, por quê? Porque eles estavam limitando a Terra. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Achava que era isso. Mas aí, quando a gente está falando do universo, não seria não acreditava na pluralidade, não, dos mundos? Não, eles acreditavam nos diversos mundos, Hum. mas que não era habitado. Era só para a gente ficar olhando. As Admirando. estrelas é só para a gente ficar admirando. A Terra era o centro do mundo. Tudo girava em torno da Terra, que o Sol girava em torno da Terra. Sim, isso porque Jesus havia vindo e falado que Então, na minha casa do meu pai então, há várias moradas, né? isso. Então, por que se há podido crer fosse mistério, quer dizer, necessário, negar a imortalidade às vastas regiões do éter, quando encerravam dentro de um limite inadmissível de uma dualidade absoluta? Quer dizer, viver e morrer. E acabou. Você vê que quando ele começa a falar da vida universal, no item 53, começa essa imortalidade das almas. Ele está falando da imortalidade das almas. Que naquela época eles não acreditavam na imortalidade das almas, como muita gente ainda não acredita. Até hoje. Muita gente ainda acredita que a gente morre e fica preso lá no caixão, esperando o juízo final. Eu vou pedir desculpa a vocês se eu estou pegando pesado nesse sentido. Mas por quê? Porque se a gente começar a estudar o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, sem a gente prestar bem atenção nas palavras, no objetivo, a gente vai ter dificuldade. Então, eu vi que a pergunta, tanto eu vi que eu falei para vocês, eu pensei que a gente ia fazer tudo num dia. Aí a Fátima falou, não, por que a gente não faz mais dias, vai devagar? Vocês lembram que ela falou isso? Quem estava Sim, presente, né? Então ela vamos falou. fazer igual o Jack, por Aí partes. eu falei, bom, diante da dificuldade, então vamos fazer devagar para a gente ir entendendo. E essa é uma das dificuldades. Então, se a gente não tiver prestado atenção que ele está falando que é uma aberração, depois, na segunda pergunta, ele fala assim: o verdadeiro sistema do mundo, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Vamos colocar aqui uma palavra é, oculta aqui, é o porquê. Por que o verdadeiro sistema do mundo deveria, então, proceder à verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Então, quando você fala assim, mas a teologia veio primeiro, tem alguma coisa errada aí. Aham. E quando eu li que ele falou que a resposta era fácil, aí me deu um nome, eu falei, espera Isso. aí, eu tenho que entender essa resposta aqui, porque ele está falando que é fácil.
Então, por que que ele falou que é fácil, né? Aí tem que entender a resposta. Então, qual é a resposta? A resposta é fácil. Qual é a resposta? E nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante nas ruínas da antiga. Então, a filosofia antiga tinha erros, Uhum. e a nova filosofia vai corrigir esses erros. E outras que vierem corrigirão, porque a sua base terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. Ele explica isso. Então, tinha erros, e a doutrina mostra, a nova filosofia, a ciência, mostra os erros da antiguidade. Deu para entender? Não, deu Deu. para entender. A pergunta, aí volta a pergunta. A pergunta não é essa a resposta. A pergunta que está aqui, Cassi, não leva a isso, entendeu? A pergunta, olha só, você começa com porquê. O porquê, você já quer saber o que está por trás. Aí você vem assim, porque aqui está dizendo o seguinte, que a ciência, ele afirma que a ciência, ela vai sustentar. E você começa assim, porque a ciência, a nova filosofia, deve preceder o dogma na compreensão do sistema. Ela deveria Isso. Então, compreender, sim, porque no momento, não, preceder. porque você começa com um porquê, Vem Isso, então, assim, ó, preceder, eu não é falo assim, proceder. preceder. Por que que a nova filosofia, a ciência, deve preceder, como é que está a pergunta aí? Deve preceder. preceder o dogma na compreensão do Na sistema. compreensão do sistema do Porque a mundo. ciência e a nova filosofia devem preceder o dogma na compreensão do sistema do mundo. Aí a resposta é assim: não, a ciência e a nova filosofia não devem preceder o dogma do sistema dos mundos. Por quê? Porque a ciência e a nova filosofia vão Não, mas até o corrigir. porquê, Eu entendeu? sei. É o que eu estou falando. O porquê vem depois. Não, o A primeiro. explicação vem Não, 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 depois. espera, não. O primeiro porquê é pergunta, porque é separado. Na resposta, Não, A resposta por quê? resposta, a resposta seria assim: não. Ele está fazendo uma afirmativa. E aí você fala: não. A não, ele não está ciência. fazendo afirmativa, ele está perguntando se a afirmativa está certa ou está errada. Não, eu estou respondendo a pergunta. Eu estou respondendo a pergunta. Não. A ciência e a nova filosofia não devem preceder os dogmas e o sistema do mundo. Tá bom. Não, tá certo. Aí você explica por que que você está afirmando que a ciência e a nova filosofia não devem preceder o dogma na compreensão do mundo. Por quê? Porque a ciência e a nova filosofia vêm corrigindo os erros do passado. Por que que ela vem corrigindo os erros do passado? Porque você colocou na sua resposta aí. Porque a nova ciência e a filosofia estão assentadas nas leis naturais. Tá certo. Então, do jeito que você respondeu aí, você respondeu, né? Respondeu certo, na minha opinião. A Neide respondeu, todo mundo respondeu certo. Mas eu senti que respondeu certo, mas faltou compreender esse detalhe da Mas, pergunta. didaticamente, olha lá, a ciência e a nova filosofia devem preceder o dogma na compreensão do sistema do mundo? É uma resposta, sim ou não? Sim. Aí você pode ver, por quê? Ou Isso. não.
Entendeu? Porque você perfeito. começou com o porquê, querendo resolver uma situação que você ainda não conseguiu saber se é verdadeiro ou se é falsa afirmativa. Não, Entendeu? você está correto, Sandro. Se eu. Aí você leva a gente a acreditar que essa afirmativa ela é verdadeira. Isso, Se você quis Sandro. fazer pegadinha, aí tudo bem. Aí tá Ô, coerente. Cassis, Parece professor Sandro, de pegadinha. não, não. ô, Cassis e Sandro, deixa eu falar uma coisa. Posso falar uma coisa? Acontece que Ctrl+C, Ctrl+V, essa pergunta na inteligência artificial não dá a resposta que você está falando. Então, de acordo com a resposta, vem contrário. Agora, do jeito que o Sandro Ó, falou, deveria vir a pergunta por quê? Aí sim, se você colocar lá na inteligência artificial, deve ou deveria, e tirando o porquê, já dá outra resposta. isso. Olha aqui. E aí, deixa eu só terminar. Aí eu peguei todas as respostas, coloquei com as minhas palavras, fui lá e conferi tudo na Gênese para ver se a inteligência artificial não estava sendo errado também. E aí eu fico quieta porque a pergunta leva à resposta que eu trouxe, porque ela me deu e eu falei com as minhas palavras. Então a inteligência artificial está errada. É, então, quando eu fiz a pergunta é, para. Do jeito que eu fiz a pergunta para a inteligência artificial, na verdade, foi a própria inteligência artificial que fez a pergunta, e eu estou sempre corrigindo ela. É, a, a resposta que ela me deu foi assim: porque o verdadeiro sistema do mundo deve estar fundamentado na realidade das leis naturais reveladas pela ciência, permitindo que a nova filosofia se estabeleça vitoriosa sobre as ruínas dos antigos erros dogmáticos. Mas, do jeito que eu tentei explicar para vocês, foi respondendo com o próprio texto, com as palavras do próprio texto, e desse jeito, usando os porquês aí que gera questão. Mas foi legal. Acho que, independente aí do caminho que chegou, o debate enriqueceu. Independente se é a pergunta, se foi IA, se foi independente, eu acho que o debate desse trecho aqui, e junto com a pergunta, acho que foi rico, tá? Não tô, acho que gerou mais entendimento do que se a pergunta fosse mais objetiva. Tá ok? Não, não. Ô, Sandro, eu tô vendo a sua alegria, eu tô emocionado de ver, né? Porque é isso mesmo. Porque assim, a gente lê um texto certinho, e responder objetivamente, eu não vou dizer que é fácil, não, tá? Mas a gente acostuma. Então, se o texto vier, se a pergunta vier, por exemplo, se você chegar perto de uma pessoa que não tem conhecimento espírita ou não tem muito conhecimento espírita, ela vai fazer a pergunta à moda dela. Então, você precisa saber compreender bem a pergunta para você não dar uma resposta errada. Né? Perfeito. Valeu. Valeu. Deu para entender, gente? Eu vi que Dessa explicação. vocês ficaram silenciosos para refletir, né? Mas essa foi só a primeira pergunta, ainda tem mais 3. Opa! Vamos ver se a gente entende a segunda, né? Então, eu estou com toda sinceridade. Eu vi a dificuldade de responder a pergunta, tanto vi que eu falei para vocês, eu poderia ter modificado a pergunta para a resposta ser mais direta,
Mas aí a gente ia perder com o Sandro me, me porque eu nem sei qual palavra utilizar aí. Eu sei que eu fiquei feliz, né? Falando que foi proveitoso o debate, né? Então, como eu quis permitir que houvesse esse debate para a gente raciocinar em cima do texto, aí então causou essa discussão toda, né? Mas se foi positivo, alguém falou que não foi positivo aí? Se tiver coragem de falar, fale agora. Tá quase em tudo. Não, Lucas, isso foi muito Guarde os produtivo. capítulos. Foi bem Para mim foi. positivo. A gente parou para pensar. E outra coisa, me Oh, fez voltar ao texto, né? E eu acho que assim acabou se tornando mais aproveitoso voltar ao texto e entender o que ele quer falar aqui. Isso. O texto ele está meio que lá para os estudiosos mesmo, não para mim, sabe? Então assim, eu voltei ao texto e você sabe que quando ele pergunta aqui sobre a verdadeira doutrina dogmática e a ciência precederá a teologia, ele responde com uma outra pergunta. Não, ele não responde ele faz 3 perguntas. Essa se transviará, ou seja, a teologia se transviará tanto e irá estabelecer sua base sobre a metafísica? Mas esta quem? Quem é esta? Pois é. Como esse daqui é um pronome, ele tá mostrando seta para da frente. Para trás, para trás, que é a teologia. A primeira de trás. Isso. Você me lembra muito, tem uma banca de concurso chamada FGV, que a gente tem que pensar no que ele está perguntando. Você me lembra muito eles. E é um trabalho. Então... Ele manda seta para a teologia. Quando eu comecei a ver aqui, a resposta eu faço para tudo, porque fácil, é fácil para ele. Para mim, não. Para mim não é não. Então, é assim, se a gente tiver dificuldade na pergunta, a gente tem que voltar no texto. Se a gente responder, mas se a gente não souber o que a gente está respondendo, a gente tem que voltar no texto, que às vezes a gente não entendeu. Tá bom, gente? Bom. Maísa, bom não tá não, né? Eu não estou falando que tem gente que pega no meu pé. Não, pensando agora, mas é o que eu entendi mesmo. Eu respondi como se fosse uma afirmativa e para rebater por que ela deveria preceder. Perfeito. Mais ou menos que nem o Sandro falou. Se viesse da forma alternada, você começando com a afirmativa, se era isso válido ou não e o porquê, talvez a fundamentação seria parecida, mas não a mesma. Isso, exatamente. Qual foi a grande utilidade da pergunta complicada? O Sandro falou, o debate para a gente entender o texto. Porque senão, se a gente faz a pergunta direta, que é muito bom, mais fácil de responder, aí a gente faz, mas aí a gente não entende todo o conjunto. E essa pergunta, do jeito que está aqui, você tem que entender a pergunta, ver a pergunta, saber que você tem que negar aquilo, aí você tem que reler o texto para você ter para você ter base, para negar. Porque se você nega uma pergunta, se você nega uma afirmação, você tem que ter base para negar. Não, eu estou negando por isso, por isso, por isso, por isso. Né? É difícil e é fácil ao mesmo tempo, com base no próprio texto. Não adianta eu pegar outra coisa de outro texto, de outro livro. Não, eu tenho que responder com aquilo que está aqui, para mostrar que eu entendi o que o autor falou. Ok?
Então, Magda, quer falar, Magda? Não, tá tudo certo. E na minha resposta eu respondi exatamente isso. Ah, Neuzinha, quer falar, Neuzinha? Você conseguiu acompanhar? Tá sem Travou, som, travou a Neuzinha, tá sem som. travou. Márcia, acompanhou, Márcia? Sim, 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 realmente, aí quando você começa a entender a pergunta, aí você vê aonde você estava errando, né? Ou é, até se equivocando. Realmente faz sentido. O neto não pode vir antes do avô. E assim é a mesma coisa com o dogma. A ciência não pode vir, não poderia vir antes, mesmo porque a gente não tinha conhecimento para que isso, né? e, Não gerasse os dogmas, né? e me veio até uma coisa aqui. Ela não poderia vir antes, primeiro porque nós não estávamos desenvolvidos ainda, mas Uhum. ela não teria base para, a ciência não teria base para se desenvolver, porque a Aham. ciência se desenvolveu em cima dos erros dos outros. Olha, você está falando que esse comprimido aqui tira dor? Não tira, não. Isso aqui não é mentira, né? Uhum. Uhum. Ah, você está falando que é por causa disso? Não é por causa disso, não. É por causa disso aqui. Você está vendo? Que quando eu tiro esse elemento aqui, a minha dor some. Não é aquele lá. Deu para entender? Sim, com Bachacon, certeza. a dona da verdade. Fala aí. Mas quando você fala de dogma, é um sistema também, né? É um sistema de observação e de análise. Pode estar errado, mas não deixa de ser uma observação e uma análise, que chegou a uma preposição, que é o dogma. Então, quando você observa isso também, não deixa de ser um sistema também de observação, né? Então, Sim, perfeito, perfeito. Mas você vê que a ciência hoje está corrigindo os erros do passado. Quanto mais a ciência progride, mais ela corrige o erro do passado. Você vê que como que a porque, medicina. porque os dogmas, como é uma verdade, esse que é o grande problema do dogma. Como ele é uma verdade, para quem criou e para quem segue, ele é imutável, né? Esse que é o grande problema. E a ciência, ela não é a verdade, ela é o estudo contínuo e validando aquilo ou não que foi falado no passado. Então, ela Então, tem mudança constante, né? Uma isso. revisão constante dos preceitos. Mas só que quando a ciência valida, ela, vamos dizer assim, ela valida por um tempo. Por Isso quê? que é fato. Como você falou, é um estudo contínuo. Então eu falo assim, espera aí, mas tem mais alguma coisa aqui. E eu lembro muito, que é da minha época, né? O átomo é indivisível. E não, Mentira, o átomo mentira. agora divide, pode dividir sim, né? Ah, e Uhum. só tem isso mesmo, elétron, prótons e nêutrons. Não, tem mais uma coisa, tem o quark, tem não sei o quê, eu nem sei mais quais são as divisões lá que eles encontraram, eu só sei até o quark só, né? Então, é, ela vai, e aí eu nem vou dizer que é em cima de erros do passado, mas em cima de observações, investigações é, limitadas, que é o que ele fala aqui, Uhum. com relação à Exato. pluralidade das existências, da, com relação à imortalidade da vida. Eles estavam limitando. Então, Uhum. como é que ia limitar, né? Nossa, foi. Eu devia ter me preparado melhor para esclarecer isso, mas Claro. como vocês são pacientes, são compreensíveis, são tolerantes e estão falando, estão questionando, então acho que foi bom. É,
eu acho que agora não dá para responder nenhuma pergunta, né? Agora não tem mais tempo. Eu acho que o tempo Não temos acabou, mais tempo, Francisco. né? 7 minutos, Não, 8. Então, infelizmente, mas foi muito bom, porque realmente, olha, Ana, um beijão para quando você. sempre o ângulo, né, Foi, correto da coisa, você Foi vê bom, que né? Então, para mim foi muito bom. Eu acho que assim, fez pensar, me fez voltar ao texto. Eu não tinha achado essa resposta aqui no texto. Eu li o texto e para mim foi o que eu pensei sobre dogmas e sobre a ciência e sobre a filosofia. isso. Olha, Então, não foi dentro do texto que eu vim. Eu li o texto e falei, pô, não está nada aqui, eu vou ter que pensar. Vou ter que tirar daqui o E eu que é. achei exatamente isso. Eu li a pergunta e cheguei nessa resposta assim, pá. Não foi aqui dentro do texto. E faz com que falando de mim, assim, eu retornando ao texto, aí que eu fui vendo outras coisas que tem aqui no texto, analisando melhor o texto. aqui, Eu acho que você não está errado, eu acho que você, quando você se falar, eu não me preparei, você se preparou sim, eu tenho certeza, e faz com que a gente vai te perguntando e vai te questionando e vai te apertando, Enrolando. complicando, e é assim que funciona o estudo para não, mim. cada um faz uma pergunta mais difícil que a outra, né? Aí dá um nó. a vantagem de ouvir todas as perguntas, as respostas de vocês, né? E eu consegui não me pronunciar se está certo ou está errado. Eu preciso entender, né? Eu preciso entender. Mas entender não quer dizer que está certo nem errado, né? É só eu entendi. E aí a gente vê, consegue, né? Ver por onde a gente deve caminhar para tentar esclarecer. Às vezes eu não consigo, mas com vocês aqui, né, você vê a contribuição do Santos foi ótima. Hoje quem está de parabéns, nota 10 todos vocês, porque estão presentes. Mas o Sandro questionou. A Ana Maria questionou, não está bom. E é isso mesmo, eu acho que tem que ser assim. Quando a Mas, gente não. Cassis, eu não te questionei porque eu li o texto e cheguei a essa resposta. Para mim, isso ficou tão claro que eu não tinha o que falar. Ó, vou falar para você, Magda, uma coisa que eu faço, né? E vocês façam se vocês quiserem. Quando a gente encontra a resposta muito fácil, a gente deve perguntar, mas é isso mesmo? Então a Mas gente faz. Não, aí eu ia espera. me perder. Não, você Mas ia falar acho que assim, foi a única pergunta que eu encontrei a resposta assim, aqui, pum, e cheguei isso. lá e copiei Aí, aqui no meu mas é caderno. isso mesmo? Então a gente tem que fazer as perguntas. Mas por que é isso? Mas o que ele está perguntando? O que ele quer saber? Mas por que isso? Mas como é isso? Aí você faz a sua resposta. Fez a resposta, você volta na pergunta. Essa pergunta, essa resposta está realmente respondendo o que foi perguntado? O Mas que eu é achei que foi sim. perguntado aqui? O que foi Até perguntado? quando o Sandro falou de tirar esse porquê do início, dá uma clareza na pergunta. Perfeito. Mas mesmo com esse porquê, sabe, eu não sei, quando eu li o texto, eu grifei, ele está grifado aqui no meu livro. Eu li e grifei já essa frase, essa última frase do parágrafo, que eu achei que era a resposta, e fiquei nela. Isso. Mas, assim, o Sandro foi perfeito na reformulação da pergunta, Sim, ficou né? sem o porquê, E- parece que assim, quando você lê a pergunta, te dá uma clareza maior naquilo que você tem que colocar na resposta. Isso. Então, vamos aprender com o Sandro. Quando a pergunta estiver difícil, vamos reformular a pergunta de uma forma mais fácil
para a gente entender o que é que está sendo perguntado. Então, reformular a pergunta para a gente entender a pergunta, para a gente poder encontrar a resposta. Ok, gente? Ok. Ok. Não, mas fiquem felizes, porque as outras vão ser piores. Aqui nas outras não é, também não acharia tão Também não fácil. é fácil, Você viu, não. Mãe, que cada um Mas achou não uma coisa, rever ninguém se concordou quisermos, com né? ninguém. Gente, ó, não, vocês podem até falar que eu não sei qual o nome que dá, mas assim, eu estou satisfeitíssimo, né? Eu falei lá no grupo lá que o bicho ia pegar hoje, né? E Falou. então eu gosto assim, eu gosto quando a gente debate sem pressa, vamos entender, vamos entender, vamos entender. Entendeu? E vai ter dia que a gente não vai conseguir se entender, né? Sim. Ah, não entendi o que você falou, não consegui. Não. Também não tem problema. Sai todo mundo com dúvida, também não tem problema. Porque no futuro, com certeza, nós vamos resolver isso. Tá bom, gente? Ó, agradeço a todos vocês, que Eu que Jesus, agradeço. que os nossos anjos da guarda, que os nossos protetores amigos possam continuar nos ajudando a estar lendo, a estudando, questionando, refazendo, reformulando as perguntas, reformulando as respostas e com todo esse entusiasmo de aprender a doutrina espírita, para aplicar na nossa vida. E hoje nós podemos não ter percebido, mas nós exercitamos o silêncio, a fala, a pergunta, a compreensão, a aceitação, a indagação, a réplica, a tréplica, o questionamento, tudo de forma fraterna. Que Jesus, que os nossos anjos da guarda possam nos auxiliar a ser assim em qualquer lugar que nós estivermos. Nós saibamos ouvir, acolher, compreender, falar, abraçar, consolar e esclarecer, iniciando por nós mesmos. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre, e abençoe também a nossa irmã Fátima, que fará uma operação amanhã, e que os nossos sentimentos de alegria, de paz, de esclarecimento, possa envolvê-la em vibrações amorosas, para que ela tenha uma operação tranquila, que os médicos que irão operá-la possam ser conduzidos pelos amigos espirituais, também médicos, para operá-la, para que ela se restabeleça, em nome de Deus. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Fiquem em paz. Muito. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.